consciência é talvez o maior enigma da natureza. Despojada do seu significado central, a consciência é o que nos permite estar conscientes tanto do nosso ambiente como do nosso estado interior. Bom, rapaziada, esse aí é um videozinho que eu descobri recentemente aí no YouTube, do canal Outras Palavras. Engraçado que comecei a enrolar esse vídeo aí, o YouTube mandou logo propaganda de coisa infantil, coisa de criança. Mas esse vídeo não é vídeo pra criança não, hein? Apesar de ser desenho e tudo aí, né? Mas pensar na consciência pode nos levar a andar em círculos. Todos sabemos intuitivamente o que é consciência. É isso. É o que você está vivenciando aqui, agora mesmo. Mas assim que... Sabemos intuitivamente, mas não conseguimos conceitualizar, né? Ninguém tem muita certeza do que seja exatamente consciência. E esse vídeo aí não pretende esclarecer, responder, dar a resposta definitiva do que seja consciência, né? Isso aí não rola, né? E durante muitos anos ainda isso aí vai ser tema de pesquisa e debate. Tentamos determinar exatamente o que isso é, falhamos miseravelmente. E não apenas nós. Filósofos e cientistas também lutam para definir a consciência. Diferentes escolas e ideias competem entre si, mas ninguém chegou nem perto de descobrir. É perturbador perceber que não entendemos o que nos torna conscientes de nós mesmos e do mundo. Nessa área difusa, a consciência e a inteligência também estão relacionadas, embora não sejam a mesma coisa. É só vocês parar pra pensar aí qual a diferença entre consciência e inteligência, as similaridades e a diferença entre consciência e percepção, sem ciência. Você começa a pensar nessas coisas todas, você vê que é tudo muito nebuloso, tudo muito confuso, né? Então é uma área que carece até de consenso entre os cientistas com relação à definição desses conceitos. Falaremos mais sobre as teorias de consciência e da inteligência em outros vídeos. Teorias da consciência e inteligência, se não me engano, tem para mais de 15 definições, assim, 15 teorias, né, do que seja consciência. É de 15 para lá, 15, 16, 20 teorias do que seja consciência, bastante coisa, né? Como muito do que nos torna humanos, é provável que a nossa consciência tenha evoluído a partir de formas menos complexas, como produto da evolução por seleção natural. Provavelmente emergiu de uma sequência de centenas de milhões de anos de incontáveis micropassos, que juntos formam uma espécie de gradiente de consciência. Qual terá sido o primeiro passo nesse caminho da não... Esse negócio de gradiente da consciência também é interessante, né? O vídeo está dizendo aí que o autor parece que concorda com o ponto de vista que a consciência é um fenômeno evolutivo. Que, portanto, talvez não teria algo de transcendental, né? Como fosse uma alma, de coisa de origem divina, esse tipo de coisa, toda uma coisa, questão bem polêmica. Então ele fala de gradientes de consciência. É ter mais ou menos grau de consciência, que é uma questão qualitativa, em parte e em menor parte quantitativa, né? Qualitativa é mais quantitativa que qualitativa. A consciência em si é a própria qualidade, né? E quanto mais intensa, mais profunda a consciência, aí está em termos de intensidade. Consciência é a consciência básica, que em última análise levou à consciência complexa que nós, humanos, desfrutamos hoje. Veja a pedra. É consenso que a pedra não é consciente, embora nem todos concordem realmente com isso. Então não é consenso. Alguns panpsiquistas afirmam que o pedaço de rocha pode ter uma vida interior. Será? Entretanto, não há motivos reais para tal suposição, uma vez que as pedras nunca revelam comportamento. Sua vida interior não pode ser provada nem refutada. Um ponto de partida mais comum são os seres vivos. Uma coisa viva, ou um eu, é uma parte do universo que se sustenta e gera mais do seu tipo. Para isso, necessita de energia. E é aqui... Reprodução, né? Está na base da evolução, né? Um ser tem que se reproduzir, ser capaz de deixar descendente. Com pequenas variações, né, de característica ali para que seja possível a evolução. E a pedra não se reproduz, não é capaz de evoluir. Engraçado que o bonequinho se reproduziu, ele cuspiu o filhote, né, pela cabeça. Olha que doideira, hein? Que uma consciência do mundo é útil. Comigo. A função original da consciência era provavelmente direcionar um eu móvel que estava com falta de energia para um novo suprimento de alimentos. Nas escalas menores de vida, não é preciso estar consciente para encontrar comida. O Tricopalax aderens, um dos animais mais simples de todos, move-se ao acaso. Ele desacelera na presença de alimento e acelera na ausência deste. Isso é altamente eficaz e faz com que a pequena criatura passe mais tempo onde há comida do que onde não há. Mas ele nunca se move numa direção específica, para um alvo específico, e não há necessidade de estar consciente do seu ambiente. O primeiro... É só apenas reage a estímulos, né?
Mas é interessante, rapaziada. É uma questão aí. Realmente a gente não para muito para investigar. Quando o assunto é consciência, a gente não para muito para investigar. A gente não, né? Os cientistas que fazem pesquisa empírica aí não param muito para estudar outras possíveis formas de consciência, como por exemplo aí até uma bactéria, um vírus, um verme, insetos, esse tipo de coisa toda. Né? Que não é consciência tal como a nossa, evidentemente, mas são os primeiros passos, os graus de consciência. Né? O grande passo em direção à consciência foi provavelmente dado quando os eus móveis começaram a mover-se direcionalmente, movendo-se em direção ao que era bom para eles, ou seja, alimentos, e para longe do que não era bom, ou seja, outro eu que os considerava comida. Veja a Duguesia tigrina, um verme minúsculo conhecido por sua cara engraçada. Às vezes o verme está com fome e às vezes não. Isso significa que quando se move, o eu do verme não está apenas produzindo uma resposta automática a um estímulo externo, mas suas ações também dependem do seu interior, do seu estado fisiológico, seja faminto. Aí já está falando do sistema nervoso, ó, que é o vermezinho lá, o inicial lá, né? Aquela figurinha lá que eu nem lembro qual era o tipo lá, o nome. Mas não tinha sistema nervoso. Era ação-reação ali, química básica ali, né? Já aqui não, já o verme já tem um sistema nervoso já. Ó. Ou saciado. Quando acaba de comer, o verme fica menos ativo. Mas quando está com fome por um tempo, ele se move em direção a coisas saborosas. Ele usa quimiorreceptores em sua cabeça para cheirar o seu ambiente e se guiar na direção em que o cheiro da comida é mais forte. Depois de encontrar e comer uma refeição, o verme volta para um local escuro e protegido para fazer a digestão em segurança até ficar com fome novamente. Mas animais que seguem cegamente seu olfato não têm em mente um objetivo concreto. Eles ainda não têm noção de para onde estão indo. Então o próximo passo... Eles nem querem saber para onde ele está indo. Eles querem saber basicamente que aquilo ali vai fornecer energia, né? Aquele cheiro ali tem sinônimo de algo que é consumível, que vai fornecer energia para a manutenção da vida, né? Olha aí. Na escada da consciência é adicionar alguma percepção de distância, como a visão. A visão acrescenta contexto e profundidade ao nosso mundo. Com a visão, surge a noção do espaço onde nós e a comida existimos. Ela acrescenta uma nova dimensão à consciência e é um enorme passo para uma consciência mais familiar. Um aparelho óptico, como um olho, permite-nos visualizar o nosso objetivo e focar nele. Mas mesmo nessa fase, um eu só é capaz de perseguir o seu alimento enquanto o vê. Então o próximo passo lógico precisa acontecer no interior. Para visualizar alimentos quando estão ausentes, por exemplo, um eu precisa criar algum tipo de representação interior do mundo. Agora, um animal pode continuar à procura de comida, mesmo quando esta escapa do seu alcance sensorial. Aí que tá o rolê, o tal do processamento interior. A informação chega, né? Através do olfato ali no vermezinho, mas o vermezinho parece que não guardava propriamente memória, né? Reações instintivas, mas o bichinho já com o olho aí, né? Já é capaz de processar a informação, ter memória, que é uma coisa bem interessante. Não é isso que está dizendo aí? Por causa dessa representação interna do que é relevante no mundo, ele pode continuar focado na sua alimentação e no seu... É capaz de fazer distinção, né? Isso aqui, não é isso aqui que eu quero. Porque o cérebro dele informa ele que isso aí não é alimento. O alimento é outra coisa. Você tem e você consegue projetar o alimento, né? Meio que saber o que está procurando. Não sai às cegas, vamos dizer assim, né? Troço bem legal mesmo. Seja de obtê-la. Nosso eu agora existe em um mundo com o qual ele pode se familiarizar. Então surge a capacidade de lembrar das coisas. Graças à memória, os animais podem ser distraídos da busca por alimento por alguns segundos, mas rapidamente retornar a ela. Um fenômeno relacionado a isso é chamado de permanência do objeto. Isso descreve a nossa consciência de que as coisas continuam a existir, mesmo quando não podemos vê-las. Essa habilidade cognitiva é desfrutada por alguns mamíferos e aves, e talvez outros animais. Bebês humanos tendem a desenvolver essa capacidade. Rapaz, isso é doideira, né? Mesmo isso aí, bom, eu não sei, né? Talvez sim. A galera aí da neurociência, eu acho que não entende muito bem os processos internos ali na cabeça, né? Por dentro da cabeça, os processos neurais, conforme isso aí, como se dá isso, né? Troço bem doido mesmo. Então, mas aí pela figurinha está ensinando aí já que pelo menos um certo grau de consciência é possível de ser encontrado até em insetos, né? Cidade por volta dos 8 meses de vida, enquanto pintinhos a desenvolvem 1 ou 2 dias após. Outra coisa maneirinha também de se pensar é que criança, né, abaixo de 8 meses de idade, conforme ele falou aqui no vídeo,
não têm propriamente consciência. Não é doideira? Que a consciência, conforme o cérebro vai se amadurecendo, né? Vai aprimorando sua capacidade de processamento das informações que chegam através dos sentidos, né? Que a consciência vai surgindo. Tá aí, ó. O nascimento. É isso. A capacidade de recordar uma coisa na sua ausência sugere ao menos... Não é que o pintinho ele se desenvolve mais rápido. É que, na verdade, o pintinho já nasce em um estado de desenvolvimento superior, vamos dizer assim. O ser humano nasce prematuro. Já o pintinho já nasce já quase por conta de... Rapidamente ele aprende a viver por conta própria, entendeu? Já o ser humano não, como ele nasce prematuro, vamos dizer assim, de certa forma, ele é muito mais dependente dos pais e por muito mais tempo. Então o sistema nervoso dele termina parte do seu desenvolvimento fora do útero, enquanto o pintinho, o sistema nervoso do pintinho está se desenvolvendo dentro do ovo ainda, né? E dizem que o fato do ser humano nascer antes do que seria adequado, né, esse desenvolvimento prematuro aí acaba sendo positivo, porque o desenvolvimento fora do útero é um desenvolvimento que se dá tendo muito mais estímulos, né? No útero ali você tem estímulos ali, mas é bem menos do que fora do útero. Então você sair do útero antes da hora para terminar seu desenvolvimento fora do útero, você se expõe a mais estímulos e isso aí potencializa suas funções cognitivas, vamos dizer assim, né? Bem doideira. Agora travou aí o rolê, ó. Básico de tempo. E o sentido de tempo é um grande passo na escala da consciência. Ele também permite que um eu olhe para frente a partir... Sinceramente, o tempo, a relação entre o tempo existe de fato ou é só uma questão, um fenômeno neural, vamos dizer assim, né? Aí que doideira. Do momento presente e antecipe o futuro. Galinhas adultas, por exemplo, são capazes de resistir a uma refeição à sua frente se esperam receber uma maior como prêmio por se controlarem. Esse tipo de gratificação tardia implica a existência da capacidade de visualizar uma recompensa que só existe no futuro, o que pode ser um grande desafio mesmo para humanos adultos. Os gaios da Califórnia são peritos em gratificação tardia. Calma aí, os gaios. Rapaziada, galinha, betivim, que eu vejo aqui na área aqui, né? Vocês conhecem betivim, urubuzão, bolado. A gente tem pães canarinho também, rola aqui. Pardal, claro, né? Rolinha, cambacica, cambaxirra, que a gente conhece aqui. Pardal, não sei se já falei pardal. Garça, filho, ó. Betivina. Às vezes também rola umas corujas também, mas é muito mais difícil. Anu, passarinho já maior, bolado também, eu vi antigamente aqui, nunca mais vi. Mas o que de pássaro que eu vejo aqui na área? Eu tenho um tal do biquinho, que é um passarinho, um dos meus preferidos aí, só de bando, né? Betivinho, você quando aparece aqui no quintal aqui, parece 2, 3. Biquinho só aparece de 6 para lá, só aparece em grupo, em gangue. Rolinha também parece grupo pequeno, pardal. Engraçado que pardal ele tem a capacidade de agarrar na parede, né? Pousar de lá na parede. Se a parede for aquelas paredes grossas, se for a parede muito lisa, não, né? Que o vizinho aqui ele tem a parede aqui com... Como é que é o nome? Textura. E o pardalzinho consegue ficar de lado ali, ao lado. Mas o que de passando que a gente tem aqui, a ave, né? A ave é a galinha, que a gente tem patos, bichos e mais. Voador. Rapaz, sabe que eu tô esquecendo de algum? Meu Deus do céu. É muito pássaro, velho. Muito maneirinho. E os bichos são inteligentes. Mas o corvo é o meu preferido, apesar de nunca ter tido um, né? Nem ter visto, mas pelo que eu escuto falar, você tem um corvozinho. O gaio também é maneirinho, né? O tal do gaio. Existência da capacidade de visualizar uma recompensa que só existe no futuro, o que pode ser um grande desafio mesmo para humanos adultos. Os gaios da Califórnia são peritos em gratificação tardia. Eles demonstram um senso ainda mais elaborado de futuro, escondendo alimentos num esconderijo para recuperá-los depois. Eles podem ainda esconder novamente sua comida se perceberem que um ladrão em potencial está observando. Isso significa que eles sabem que existem outros eus famintos por aí que estão conscientes e veem o mundo a partir de sua própria perspectiva diferente. Os astutos... Os bichinhos são bons, filho. É igual ao corvo. Engraçado que a construção cerebral dos pássaros, das aves, aí é um pouco diferente do nosso, né? Mas nem por isso eles não têm capacidade de desenvolver a consciência. Isso é um debate interessante porque a gente entender a nossa consciência e de seres diferentes da gente, como por exemplo um polvo, um inseto, uma abelha, nos permite pensar projetar a possibilidade de consciência em máquinas, né, computadores, que é um troço aí que está em debate, é uma polêmica da hora.
É porque tem gente que fala que a consciência é uma capacidade de integrar informação, né? Em circuitos aí, neurais no caso, mas os computadores também são capazes de integrar informação. Então, será que eles são capazes de desenvolver consciência? Consciência é, dentre aquelas diversas definições, né? Informação integrada, dinâmica, né? Gaios da Califórnia podem ler a mente de outros pássaros. Essa capacidade de leitura da mente é crucial para os níveis complexos de consciência. Colocando-se no lugar dos outros, você pode ser mais esperto do que um concorrente rico ou ter empatia por um amigo faminto. A linguagem leva à capacidade de ler mentes e representar o que está ausente a outro nível. As palavras permitem-nos construir hipóteses sobre o mundo, traçar planos detalhados e comunicá-los aos outros. As palavras nos permitem pensar em nós mesmos e no nosso lugar no universo. Elas permitem que pensemos sobre a nossa própria consciência, algo que falaremos mais em vídeos futuros. Então, qual é a origem da nossa consciência? Provavelmente começou do movimento de um eu faminto em direção a uma fonte de alimento. Com os benefícios da sobrevivência veio a vantagem sobre concorrentes que se moviam aleatoriamente ou sequer se moviam. Provavelmente tudo começou... Está dizendo aí uma coisa essencial, que o caminho que leva à consciência e à própria inteligência se dá por conta de sua vantagem evolutiva, né? com o desejo por mais alimentos. Apesar de que atualmente aí tem muita gente que fala que pensar demais, o excesso de consciência e refletir sobre a própria consciência, esse jogo de espelho, né? Quem pensa o próprio pensamento, enquanto eu penso o meu pensamento, quem é que pensa o pensamento sobre o pensamento? Esse tipo de doideira aí pode levar a uma certa crise existencial, vamos dizer assim, ou uma depressãozinha. Enfim, pensar demais torna a vida cansativa. É um efeito colateral, vamos dizer assim, né, da evolução. Mas que tem dado certo, porque se não ter dado certo, eu seria excluído pela seleção natural. Assim, mesmo com a consciência sofisticada que nos permite sonhar com o espaço, construir arranha-céus ou ficar obcecados com romances, não é de estranhar que não possamos parar de pensar sobre a nossa próxima refeição. Coletivamente, investimos tanto esforço e criatividade para conseguir alimento, que agora podemos fazer com que o alimento chegue até nós com pouco esforço consciente. Muito doideira, né? Isso aí, ó. Se quiser continuar admirando e apreciando este mundo incrível em que... Eu descobri o canal recentemente aí, gostei, achei interessantezinho. Não é pra criança não, hein? Apesar de que criança também assiste legal, isso aí sem problema nenhum. Mas tem muito vídeo legal aí, umas pegadas meio filosóficas assim. Isso aí, rapaziada, gostou? Deixa aquele likezão, aquele comentário falando qualquer tipo de coisa aí que é relevante, que tem alguma crítica, pode ser também, mas se inscreve no canal, tamo junto e é nóis.